que vai conduzir o tema no dia de hoje, a Islane também, que contribuiu na construção desse material. E temos uma série de outros colegas aqui também que vão estar aos poucos presentes como ouvintes, inclusive a Priscila, na frente comercial, a Sara, que é responsável pela jornada do cliente, enfim, todos muito atentos aqui para que a gente possa, em conjunto, trazer a melhor informação para vocês, tá bom? Antes de entrar no tema, eu gostaria de abrir um convite, a Sara pode até trazer informações aqui no chat, do nosso tradicional Integrity Forum. Né? Estamos aí na nossa 20ª edição, o encontro vai ocorrer em 9 de junho, é uma excelente oportunidade para quem não conhece ou não participou, de fazer algumas trocas muito ricas de informações referentes ao mercado GRC. Né? Então, a gente traz algumas informações muito importantes dos adventos que estão ocorrendo em termos de movimentação tecnológica, como isso se contextualiza ao nosso principal público, né, que é a auditoria, riscos, controles internos, eventualmente aí falando de sinergia forte com conformidade ou área de compliance, para que a gente possa trazer essas informações, mas também trazer clientes parceiros para compartilhar e distribuir cases, para que vocês possam estar cientes daquilo que o mercado, de alguma maneira, está usando ou fazendo adoção de tecnologia para a gente ter ganhos. Ganhos e que em sentido, né? A gente enriquecer a nossa capacidade de comunicação com o comitê de auditoria, um conselho, e como tecnologia pode ser um meio, um facilitador para que isso tudo possa acontecer. Pois bem, dito isso, pegando esse gancho, o objetivo do encontro é exatamente esse, né? A gente poder fazer uma provocação para todos que aqui estão e que eventualmente a posteriori irão assistir esse encontro, é que a gente possa compartilhar com vocês uma abordagem metodológica para que a gente possa instaurar um fluxo de gestão de auditoria na prática, sem customização, um fluxo aderente para que a gente possa comportar os processos da área para que isso possa ocorrer de maneira fluida ao decorrer do ano. Então, imagine o seguinte, né? Eu faço o planejamento anual de auditoria, eu estabeleço a rotação de ênfase, eu coloco para execução os meus escopos auditáveis, se ele vai conversar ou não com a minha cadeia de valor, se ele endereça ou não o risco operacional, se esse risco operacional ele se traduz em um risco corporativo ou de negócio. A ideia é que a gente tenha um arcabouço facilitador. Então, a gente precisa ter uma tecnologia para que a gente tenha menos esforço operacional e mais insights introspectivos para que a gente possa gerar valor de fato e aplicar nosso esforço onde importa. Então, a ideia hoje é mostrar esse fluxo. A gente vai passar a palavra aqui para Maria Vitória para poder falar a respeito, mas antes, queria ir como convidado super especial o Ricardo Muniz, não sei se nos ouve, para poder trazer algumas informações de mercado. E vamos dar início aqui ao nosso encontro no dia de hoje. Tá bom, pessoal? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sou responsável pelo gerenciamento de canais da Diligent na América Latina e nós temos uma parceria muito forte com a Quality no Brasil há mais de 20 anos. A Quality é a Diligent no Brasil e um parceiro de extremo valor, o nosso melhor parceiro aí nos últimos 3 anos seguidos e nos ajudou a conquistar esses números, né? A Diligent é uma empresa bastante tradicional no segmento de GRC, nasceu desenvolvendo portais de governança e hoje, através de uma plataforma chamada Diligent One, nós entregamos soluções para qualquer necessidade de GRC de uma empresa, com mais de 1 milhão de usuários, cerca de 25 mil clientes, hoje somos mais de 2 mil colaboradores, estamos presentes em mais de 130 países, os mais importantes aí o Brasil, e temos grandes clientes nos principais índices de bolsa de valores do mundo, incluindo grandes clientes do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar da plataforma Diligent One. No próximo slide vocês vão ver uma mandala que ela é super famosa, que mostra tudo que a gente faz, né? Então, muitos de vocês são usuários de ACL. A ACL é uma marca da Diligent, a ferramenta de analytics que impulsiona toda a nossa plataforma. Mas nós temos outros produtos, né? O que nós vamos comentar hoje sobre gestão de auditoria e controles internos. Temos ferramentas extremamente poderosas de gestão de riscos. Somos pioneiros em governança, temos soluções de controle de entidades, soluções de gestão de conselho, o famoso Diligent Boards, que é o painel de controle dessa plataforma Diligent One. Então, o objetivo dessa plataforma é promover o trabalho de vocês.
tudo que vocês desenvolvem, que no final, né, vocês criam relatórios e dashboards, isso é compartilhado direto com o conselho para tomada de decisão. E nós também temos soluções de compliance, algumas novas, como canal de denúncias, soluções de gestão de políticas, tudo isso está disponível e a Quality pode ofertar para vocês no mercado brasileiro. Essa plataforma já é uma realidade há muitos anos, né? Nós somos líderes graças a esse conceito de uma plataforma unificada, impulsionada pelo ACL, com o uso de inteligência artificial. Em cada uma dessas células você tem uma inteligência artificial. Hoje a Diligent é uma empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial para a GRC. Então, esse conceito trouxe para a gente a liderança nos 4 principais quadrantes existentes do mercado de GRC no mundo. A gente pode ver aí no próximo slide que a gente foi líder no Gartner, mas também somos líderes nos 5, né? Charts, Forrester, Gartner, IDC e Verdantis, que são os principais quadrantes de análise de ferramentas de GRC do mundo. Então, isso é uma prova de quão madura, impactante é a solução da Diligent no dia a dia de vocês, dos nossos clientes. E é muito do que a Maria Vitória vai mostrar, né? Nossa ferramenta mais madura é a ferramenta de gestão de auditoria. A gente está inovando muito nessa ferramenta, com o uso de muita inteligência artificial, para impulsionar e trazer para impulsionar os resultados e trazer agilidade no dia a dia de vocês, e por isso a gente hoje é uma referência nesse mercado de GRC, uma empresa de inteligência artificial especializada em GRC. Maria Vitória, agora é contigo, vamos mostrar porque somos líderes aí. Perfeito, então. Bate-papo de hoje, a gente vai propor uma reflexão a respeito da implementação de novas soluções, né? E eu sei que talvez falar sobre a implantação padrão de uma ferramenta possa ser um assunto complexo, especialmente se a gente observar hoje como o ambiente de GRC no Brasil, ele é muito múltiplo, ele é muito plural, né? Quando olhamos para a realidade das áreas em si, temos ali convergências de muitas metodologias distintas e até um certo senso próprio de como dirigir aquela companhia, né? No Brasil, a gente não tem muito essa prática de seguir à risca alguns frameworks ou boas práticas de mercado. Então, temos companhias que se adaptam ali às suas próprias necessidades e que trazem consigo alguns processos que naturalmente vão ter ali suas particularidades, né? Só que com isso, a gente tem um pequeno desafio ao adquirir novas ferramentas. Como conseguir construir um fluxo que seja user-friendly, né, amigável para os usuários e que mantenha também eficiência na sua utilização do dia a dia. Que muitos de vocês, antes de passar por um software como o Diligent One, que é o nosso foco aqui hoje, costumam usar planilhas de Excel. O Excel, a gente bem sabe, ele dá uma liberdade muito grande, da mesma forma que ele também traz um risco muito grande de uso devido a essa liberdade excessiva, né? Então, quando a gente pensa na implementação, temos alguns desafios de transcrever aquele costume, aquele hábito anteriormente utilizado, para uma ferramenta usual, segura e que traga resiliência para o trabalho no dia a dia. O primeiro deles, quando a gente pensa, no caso, em implementação customizada ou altamente customizada, aquela que requer muitas adaptações, é justamente o tempo em decorrência a ela, né? Então, quando a gente precisa fazer muitas adaptações, muitas construções, muitos deparos na ferramenta, é normal que tenhamos também muitas idas e voltas, né? Alinhamentos internos com o cliente, construção de fluxos, proposta de ideias de como resolver essas adaptações, testes para garantir que essa ideia que foi implementada realmente funcione e não vai trazer problemas, né? Não vai trazer falhas ao decorrer do nosso uso, e isso por si só acaba prolongando muito a implementação e atrasando de fato o início daquela ferramenta que já vem com o intuito de conseguir facilitar a vida do usuário, né? Sabemos que as equipes hoje de auditoria, gestão de riscos e compliance são enxutas. Em muitos casos, são em 3, 4, 5 pessoas para cuidar de empresas que têm caráter nacional ou até multinacional, na verdade. Então, cada tempo é valioso, cada tempo que a gente pode adiantar é dinheiro. Quando a gente passa muito tempo customizando, naturalmente o período necessário acaba se estendendo também. Além de que, quando a ferramenta ela passa por uma repaginação muito grande, a manutenção dela também acaba sendo muito complexa, muito dificultada, quase virando contínua em muitos momentos.
A depender de como essa solução ela é construída, pode ser que ela apresente múltiplos pontos de falha ali para frente, né? Sem falar que, como a gente fala em primeiro momento de que hoje no Brasil as metodologias de risco acabam tendo muito um toque pessoal daqueles que estão na frente das áreas, também sabemos que as equipes de auditoria, em certos momentos, têm uma certa rotatividade de colaboradores. Se as pessoas-chave daquele processo saíram antes da ferramenta implementar, os demais vão ter que se adaptar àquela função, talvez não seja tão óbvia, tão intuitiva, o que requer por si só que seja sempre e continuamente refeito e refeito algumas adaptações, o que também traz um problema no seu uso, tá? No fim de tudo isso se converte em um tempo de operação não eficiente, porque o tempo que a gente gasta implementando, corrigindo, fazendo ajustes de caminho, era um tempo que vocês poderiam já estar usando a ferramenta em sua totalidade, para gerenciar melhor seus processos, fazer suas auditorias, testar os seus riscos, controles internos, testar documentos, mas acaba ficando ali implícito, preso nessa constante dinâmica de ajustes, né? Então, é um desafio muito constante. Que temos quando falamos de customizar uma ferramenta para o uso de um usuário final, quando ele destoa muito das práticas que essa ferramenta se propõe, ou quando ela é uma ferramenta, né? Sabemos que no mercado tem umas ferramentas que têm essa proposta e que essa implementação, além de ser muito longa, também costuma ser muito cara, devido a esse processo, e também tem esse ponto de falha que eu mencionei. Tá? Então, qual que seria a nossa solução? Porque eu não vou vir aqui só para vocês falar mal de uma prática de mercado sem trazer uma solução, não é mesmo? A nossa solução, a nossa sugestão, tá? Ela também não deve ser levada a ferro e fogo, é a implantação do fluxo padrão de GRC. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do fluxo padrão de auditoria, com o viés de riscos e controles internos, mas temos também ali algumas particularidades. O fluxo padrão, ele é o fluxo padrão da nossa ferramenta, como o próprio nome já diz, baseado numa metodologia de controles internos e risco que é muito utilizado fora do país. Então, a maioria das companhias fora do Brasil já utilizam esse fluxo padrão para os seus trabalhos, e isso traz para ele algumas vantagens, não somente em relação à implementação ser menor, mas como ele foi construído levando em conta muitos frameworks de mercado, ele traz uma eficiência no seu manejamento muito relevante, que em muitos casos a gente acaba não tendo essa visão naquele primeiro momento, tá? Mas hoje, em especial, eu vou falar sobre um fluxo padrão, que de forma até meio contrária, ele envolve, sim, um pouco de customização, que a gente vai adaptar para uma realidade que eu vejo aqui, certa frequência em nossos clientes, que é a metodologia de riscos e de fatores, tá? Então, ao contrário da metodologia de riscos por si só, riscos e fatores, ele destrincha aquele risco maior, como ali nós temos no exemplo o risco de interrupção das operações, em fatores, que são as causas raízes daquele risco, né? Então, para aquele risco acontecer, o que normalmente tem que ocorrer para que ele venha se consumar? No caso da interrupção das operações, eu vou estar falando, por exemplo, de uma queda de energia, eu vou estar falando, por exemplo, de repente, de uma equipe não capacitada, de um acidente de trabalho. São riscos que, por mais que eles conversem com o mesmo evento, percebe que eles têm causas diferentes, que eu vou abordar cada um deles de forma diferente. Então, quando eu olho para a abordagem de fatores e riscos, eu tenho alguns benefícios. A minha mitigação ela vai ser mais específica, porque para cada fator eu vou ter controles desenhados para eles, então eu vou ter uma visão genérica para aquele risco como um todo. Para cada fator, eu vou ter uma resposta caso esse fator venha se concretizar. Então, mesmo que um fator venha realmente se consumar, eu tenho uma resposta, um plano de ação, um plano de contingência em relação a ele muito mais eficaz. Dessa forma, eu consigo também otimizar o meu orçamento. Porque se eu tive uma falha, de repente, a minha internet caiu, vamos supor assim, sou uma empresa que provém softwares. Se a minha internet cai, eu não vou ter que gastar a mesma coisa que eu teria que gastar se a minha rede, né, minha rede de energia caísse. Eu posso ter somente outro provedor, que quando um cai, troca para o segundo, né? Eu otimizo o tempo que eu vou gastar, tendo que entender o porquê aquilo aconteceu, se já tiver os fatores ali mapeados. Mas temos um pequeno ponto a levar em conta também, quando eu falo de uma metodologia padrão no Diligent One e fatores de risco. Se a gente observar aqui nesse slide, eu posso ver que a arquitetura padrão da ferramenta ela é baseada na seguinte visão. A maior parte do trabalho vai ser feito no módulo de projetos. Vou mostrar ele para você a seguir. Ele tem muitas funções bem interessantes que a gente vai poder usar. A gente construir uma solução de forma que eu consiga utilizar todo o potencial da ferramenta, mas que eu consiga abarcar também essa solução. Por padrão, ele tem processos que funcionam como um grande agrupador de informações,
Dentro do processo, eu tenho o risco e o controle que conversa com esse risco, né? Então, ali eu tenho o risco, aquele controle, eles se conversam, conforme eu testo o controle, aquele risco é mitigado. Aí você pode pensar, e onde vai entrar o fator aí nessa história? Eu consigo colocar um novo item, que é o fator? Por padrão, não. Nossa ferramenta, ela prioriza a eficiência acima da customização. Então, qual que foi a nossa solução para esse caso? Uma unificação. Nós temos bibliotecas, que é o lugar onde você mapeia as informações. O projeto é onde você vai trabalhar em cima de uma fatia do seu universo. A biblioteca é onde eu tenho tudo mapeado. Então, aqui no caso, eu tenho uma biblioteca para os riscos, uma para os fatores, e eu tenho um campo que liga os dois. Esse campo, a gente tem um motor gráfico por trás ali, em códigos, que ele atualiza as informações. Então, nos fatores, eu tenho lá a lista de riscos disponíveis, e eu poderia também ter, se for interessante, nos riscos, um campo que lista os fatores, tá? Então, a ideia é essa. Eu tenho ali as informações interligadas, como, naturalmente, todo o trabalho já é feito nos fatores, o risco eu não vou mexer. O que vai mexer vai ser esse motor gráfico. Ele vai olhar para os fatores ali e, então, pegar essa informação. Inclusive, para trabalhar com os fatores, usamos uma metodologia padrão também de mercado, que é aquela que chama do pior cenário possível. Como eu posso ter ali, para um risco, vários fatores interligados a ele, para calcular o impacto e probabilidade daquele risco pai, e também o risco inerente residual, eu vou olhar para os fatores. Então, eu pego aquele fator que tem um risco residual mais alto e eu reflito naquele risco pai, que é o caso do pior cenário possível, aquele risco que eu não consegui, aquele fator, no caso, perdão, que eu não consegui mitigar e que tem o maior impacto se torna a informação daquele risco pai. Então, sempre vou olhar para a informação mais problemática o tempo todo. Então, quando eu trabalho com esses fatores, avalio eles no projeto, por trás ali da ferramenta eu tenho uma inteligência que vai selecionar automaticamente aquele fator mais problemático e refletir ele no risco pai, que de alguma forma ele conversa. Dessa forma, a gente consegue manter as funções nativas da ferramenta, como já mencionei, eu vou demonstrá-las a seguir, ainda usando uma metodologia que reflete muito a realidade aqui do Brasil, sem nenhum demérito, tá? Então, agora eu vou abrir a ferramenta, que eu sei que é isso que vocês querem ver, e falar um pouquinho sobre isso. Então, só um minuto. Pronto. Então, vamos lá. Conforme eu mencionei, temos aqui duas estruturas, ou bibliotecas, como a gente costuma chamar aqui nas reuniões. Uma para os riscos e uma para compor os fatores. Eu vou abrir aqui a dos fatores para a gente poder ver ela um pouquinho melhor. O Estruturas tem muitas funções bem interessantes quando a gente fala de versionamento de informações. Então, conforme eu for trabalhando com os fatores em trabalhos distintos, em projetos distintos, eu consigo ter um controle do que está sendo alterado em relação a eles. Tanto que quando eu abro aqui a estrutura, a primeira visão que nós temos é de atualizações recomendadas, né? A gente pode ver que eu tenho aqui alguns fatores em projetos diferentes, e eu consigo ver o que foi alterado nesse projeto, nesse trabalho, entender se eu quero atualizar a minha base para refletir outras informações ou não. Mas seguindo aqui com a nossa explicação, tenho aqui alguns processos, e desta vez, dentro dos processos, eu tenho a minha matriz de fatores de risco e controles internos. Então, aqui eu tenho um fator, que é o de chuvas intensas, que sobrecarregam um sistema de esgoto. Esse fator, ele impacta no risco de transbordamento de esgoto. Aqui eu posso ver que eu tenho esse campo de risco vinculado. Para fazer o vínculo é muito simples. Eu posso simplesmente vir aqui e pesquisar pelo risco que conversa com ele. No caso, o tratamento de esgoto, mas pode também ser, por consequência, contaminação da fonte de água. Se o esgoto transborda, ele pode impactar ali e poluir uma fonte de água potável. Aqui eu tenho informações de onde esse fator está conversando. E na biblioteca de riscos, aqui, ó, eu tenho outra semelhante, só que agora somente com os riscos. Eu tenho a visão de que ela vai ser automaticamente atualizada conforme eu for testando os meus fatores, tá? Então, aqui, deixa eu ver, um outro processo. Coleta e tratamento de esgoto. Mas bem que estava ali o risco, né, que eu selecionei, que é aquele de transbordamento da água, aqui, ó, contaminação de fonte de água.
Então, conforme eu for avaliando, ele até está com a avaliação já, inclusive, daquele fator que eu mencionei, automaticamente foi atualizado, e o risco residual, ele levou em conta um trabalho anterior que eu realizei aqui na ferramenta. Aí você pode falar, legal, Maria, mas como é que eu uso isso no dia a dia? Você me mostrou, de repente, o esqueleto. Como é que isso vai ser realmente manejado por mim e por minha equipe? O trabalho, de fato, ele é feito no projetos. Então, vamos abrir esse aplicativo em si. Quando eu for trabalhar com risco, eu já posso, inclusive, estar com, no caso, o fator vinculado ao controle. Então, deixa eu ver se eu tenho um controle por aqui, para poder vincular a ele. Não, então, eu importo um lá para a gente poder ver na biblioteca em si. Então, aqui no módulo de projetos, eu vou criar um novo. Para isso, eu vou ter que utilizar o layout que eu construí para esse modelo de projeto. O layout como se fosse um esqueleto. No caso, ele está aqui. É o projeto, fatores de risco. E só um pouco de paciência, sou tanto quanto cega. Estou procurando aqui pelo layout correto. Aqui, projeto fatores de risco. Vou dar um nome para ele, no caso, vai ser modelo padrão, já que estamos falando sobre isso, para riscos e para fatores. E eu quero apenas uma rodada de teste para os controles. Projeto criado, então eu vou realizar a importação daqueles fatores que vimos na biblioteca. Vou vir aqui na aba de execução e importar aqueles processos que já vão ter os seus fatores e também alguns controles. Então, aqui, a estrutura que observamos se chama fatores de risco. Aqui. Não, biblioteca fatores de risco. E vou pegar todos aqui, para ele fazer a importação. Ele vai aguardar alguns momentos para conseguir importar tudo da biblioteca, então vou ficar de olho aqui para quando ele terminar a importação e seguir com a demonstração. Só uma nota enquanto carrega, Uhum. este projeto que acabou de ser criado, ele é a representação do escopo editável. Então, o que aconteceu aqui? Não copiei, colei manualmente absolutamente nada. Eu importei de uma biblioteca governada. Então, imagine, eventualmente, não sei se alguns de vocês estão pensando sobre este cenário, mas uma integração entre as linhas, né? Quando eu falo de riscos e auditoria, quem vai alimentar esse dicionário de riscos, fatores de riscos? Então, é um espaço central onde acabou de ser consumido dentro de uma cadeia de valor ou dentro de um processo, que é o exemplo que nós temos aqui sobre o tratamento de esgoto, a ele associado quais são riscos, fatores e controles, caso não tenha, vai fazer a eleição de quais são eles. Né? Então, toda uma equipe, por mais enxuta que seja, que é o que a Maria Vitória trouxe aqui, vai se consumir dessa fonte comum. Então, eu tenho padrão de taxonomia, eu evito o risco de redundância, de nomenclaturas. Então, todo mundo faz uso desse espaço em comum. Né? Então, só essa observação enquanto carregar. Perfeito. É bem importante isso que o Felipe trouxe, né? São alguns dos vários benefícios que a ferramenta traz. Ela traz tanta coisa nova para o seu dia a dia, que seria muito impossível eu conseguir sintetizar isso em apenas um encontro de uma hora. Então, é sempre bom a gente ter momentos para falar um pouco melhor sobre ela e sobre alguns pontos que ela pode oferecer. No caso aqui, a importação já foi realizada, e nesse segundo processo aqui, eu tenho fatores e controles também já relacionados. Então, eu vou pegar ele para a gente poder ter essa visão. Aqui eu tenho a minha base de fatores de risco. Aqui a gente pode ver que já tem, informa, né, o impacto e a probabilidade que eu mapeei no momento anterior e que eu tenho controles que com ele conversam. No caso aqui dos controles, eu associo eles e dou um peso. O quanto que esse controle, caso bem sucedido, ele mitiga a probabilidade que aquele fator venha a se concretizar. Então, aqui eu tenho 20% e 30%. Se ambos os controles forem bem sucedidos, eu vou ter ali
uma mitigação de 50%. Eu vou tirar um só para fins de demonstração, para agilizar o nosso processo, e vou colocar ele como 30%. Então, aqui, quando eu utilizo o objeto risco na ferramenta para comportar o fator, eu consigo usar todas as funções que a ferramenta me oferece para esse fator e, por trás, ela faz o vínculo com o risco. Então, quais são as funções que eu tenho que eu posso utilizar? Diversas. Uma delas, que é a que a gente normalmente mais gosta de demonstrar, é as solicitações, onde eu posso requisitar documentos, informações, até uma comunicação com usuários internos ou não usuários, pessoas que não têm acesso à ferramenta. Então, eu posso vir aqui no campo de proprietário, digitar o meu nome em caixa alta mesmo, e embaixo colocar o e-mail, que é relacionado com essa comunicação. Uma descrição. Esse aqui é um risco de despejo de resíduos industriais e agrícolas à fonte de água. Então, eu posso solicitar a resolução legal a respeito de descarte de resíduos. Descarte de resíduos. Com o vencimento aqui para o final do mês, a ferramenta vai fazer o quê? Então, ela vai disparar um e-mail para aquele e-mail que coloquei, no caso da Maria, que no caso sou eu mesmo, e até posso colocar alguém em cópia, de repente o gestor ou alguém que queira acompanhar essa comunicação, posso enviar um lembrete agora ou semanalmente, ele pode enviar uma vez por semana até a data de vencimento ou até a conclusão da solicitação, e também eu posso configurar um período de cobrança. Eu quero que ele sempre envie uma notificação, além de semanalmente e além na hora que eu crio, sempre 30 dias antes do vencimento, depois 15, depois 10 e assim por diante. No link que ele vai receber, ele vai clicar e ele vai ser levado para esse portal seguro aqui, onde ele pode, então, de forma criptografada, segura e autenticada, se comunicar comigo. Ele pode colocar comentários, por exemplo, estou realizando o levantamento de informações. Esse comentário fica registrado e ele, por si só, já cria um log de interações, que, em um segundo momento, eu posso, inclusive, vir aqui e auditar novamente. Posso também colocar um arquivo. Então, vou botar aqui um arquivo PPT. Deixa eu ver se tem algum fácil aqui. O arquivo dessa reunião em si, por exemplo. Se esse arquivo for, inclusive, de extensão do Office, um PPTX, um Word, um XLS, um CSV, a ferramenta permite, inclusive, que haja um versionamento desse arquivo. Se a pessoa colocar um arquivo de mesmo nome, ela vai criando versões diferentes. Se ela clicar aqui e editar, ele vai criando versões diferentes de arquivo também. E como eu anexei lá, se eu voltar para a minha página do risco e atualizar essa visão, ele já vai aparecer aqui diretamente, como uma evidência da minha análise. A ferramenta ela salva a informação de onde você fez aquele requerimento. Inclusive, eu posso usar a mesma função para os controles, para os problemas, e assim por diante. Falando em problemas, né? Aqui eu tenho o campo de risco residual, que no momento está zerado, o campo aqui de categoria do risco. Nesse caso aqui, ele realmente é operacional. Caso o fator venha se concretizar, eu posso formalizar esse evento como um problema e criar um plano de ação também em relação a ele. Aqui na área de avaliação, ele está manual, eu posso vir aqui colocar que o impacto é médio, a probabilidade é alta, que ele vai se adaptar, mas eu também poderia ter um quê de automação. Lembra que lá no começo o Ricardo mencionou a CL é uma marca dirigente, que ele se comunica com o ambiente dirigente One? Ele se comunica de muitas formas diferentes. Duas eu vou mencionar aqui hoje, uma delas seria automatizar, de repente, a avaliação do risco. Eu posso ter o ACL se conectando ali a fontes que me trazem, de repente, um monitoramento dos meus, aqui é despejo de resíduos industriais e agrícolas, né? Eu posso ter, de repente, algumas câmeras ali no meu sistema de despejo que ela calcula ali, de repente, a quantidade que é despejada por minuto. O ACL pode ter acesso a esses logs de forma contínua e calcular para mim qual que é a probabilidade, olhando para essa vazão, de ter algum resíduo ali dentro, né? Então, ele pode calcular para mim automaticamente a probabilidade. Para isso, o ACL vai lá, consulta na fonte, separa os dados e trabalha com eles, e eu transformo isso em um indicador. Então, aqui eu tenho alguns de porcentagem, vou pegar essa, por exemplo, de confirmados e fingir que ela conversa com o nosso tema aqui. Ele trouxe aqui uma métrica, 0%, eu posso pegar essa métrica e automatizar aqui, então, essa avaliação. Deixa eu carregar a página para aparecer ali.
Agora ele me dá essa opção. Então, olhando para aquela métrica de confirmados, o que eu considero relevante, né? Se essa métrica for menor do que 10% de probabilidade, ela vai ser muito baixa, no caso aqui 10 mesmo. Acima de 20, acima de 30, acima de 40, e assim por diante. Então, o que aqui automaticamente acontece, né? Ele vai analisar essa informação e conforme eu for trabalhando nela, ele vai já retornar para mim. Se esse fator subitamente do nada vier a ser consumado, e mesmo que ele não esteja, no caso, na minha lista de fatores a serem avaliados num período recente, eu vou ser alertada para poder priorizar esse fator. Tomar ações em relação a ele em um tempo muito melhor do que se eu apenas fizesse a avaliação de forma periódica, né? Então, tenho aqui alguns pontos de comunicação. Um outro também é em relação ao controle. O controle aqui, ele é só uma alternativa, poderia ser um teste simples, tá? A gente não precisa necessariamente trabalhar com esse nível de detalhamento, poderia ser só um teste de auditoria, mas o nosso exemplo aqui está olhando com auditoria com viés de riscos e controles internos. Então, aqui, na visão do controle, tenho várias informações sobre ele. Aqui em raio-x, eu conseguiria ver aonde mais ele conversa, quais fatores ele conversa, ou até com quais outros tipos de informação. Eu já vou detalhar um pouco mais a seguir quais elas poderiam ser. Tenho a opção de fazer um teste de desenho do controle, para ver se ele está adequadamente projetado de acordo com as minhas normativas e vieses internos. Temos aqui, inclusive, umas funções de IA que podem me ajudar nessa manipulação. É um tema também bem interessante que temos aqui. No caso, eu vou só aprovar, sem muito detalhamento, e vou interagir mais no teste de eficiência do controle. Ele foi adequadamente projetado. Temos aqui na parte lateral a visão da minha revisão. Eu vou aprovar aqui como usuário responsável e vou ir, de fato, para o meu teste de efetividade. Então, o que a gente pode fazer aqui em relação também ao controle, né? Temos várias funções em relação a ele. Eu posso trazer também aqui um arquivo, vincular esse arquivo como evidência no modo citação, que é uma função bem legal. Então, esse controle, qual que é ele? Que instale um sistema de tratamento de efluentes. Eu posso, de repente, ter um sistema de monitoramento. Então, sistema de monitoramento encontrou desvios em X unidades, por exemplo. Isso foi identificado aqui. Posso até pedir para a IA melhorar esse texto. Mudar o tom. Quero que seja algo mais direto. Porque meu está suficientemente direto aqui. Vou copiar aqui e mandar para ela. Me dê um tom mais direto e formal. Estou enfrentando uma pequena instabilidade aqui no momento, mas ela é bem útil para esse tipo de função. Pouco contexto, né? A gente não trouxe... No exemplo, tem pouca carga de detalhamento de texto, e aí sempre a gente possa trazer um texto mais completo. Já está direto, né? Eu estou pedindo para fazer o que eu já fiz. É realmente complicado. E aqui embaixo eu informo o que eu encontrei nesse teste de fato. No caso aqui, que ele está muito bom. Não muito bom, não. No caso, eu identifiquei algumas falhas, né? Então, está satisfatório. No caso. Essa informação também poderia automatizar com uma métrica do SL. Então, eu conseguiria vir aqui e pegar um outro indicador. Pegar, por exemplo, o valor total. A métrica de totalizador. Montante. Então, agora que eu trouxe a métrica, inclusive, eu tenho a opção também de criar uma automação no resultado do meu controle. Então, eu poderia, de forma semelhante, vir aqui e informar. Como eu tenho várias opções aqui, eu posso, inclusive, fazer, se for menor que 10 mil, é muito bom. 20 mil é bom. E assim por diante. Tá? Muito fraco. É um momento muito importante, né? Se me permite comentário. Essa métrica, em termos práticos, ela pode ser uma interpretação
de um resultado gerado por uma auditoria contínua. Então, se você tem um teste automatizado, de auditoria contínua, que isso produz uma percepção de valor dos eventos que impactam o risco, veja, a gente está na cadeia aqui, chegando a uma execução de um teste de controle, ou se isso não se aplica à metodologia, uma execução de um procedimento de auditoria associado a um risco, e você conecta o seu indicador automatizado de auditoria contínua, transforma isso em um KPI, um KRI, e isso vai fazer uma inferência automática sobre um procedimento efetivo ou não, de um procedimento ou teste de controle. Então, é uma incorporação daquilo que você já tem. Eu sei que muitos dos colegas que estão participando da sessão automatizam o teste de auditoria. Então, na prática, o que a gente está vendo aqui agora é a conversão disso em um indicador para que converse diretamente com a gestão do processo de auditoria. Né? Exatamente. Então, aqui no caso, a métrica apontou para satisfatório, podia ser melhor, mas é um resultado que ainda passa, né, no que a gente chama de teste do controle. Então, se eu voltar aqui para o risco agora e atualizá-lo, a gente pode ver que o residual ali sofreu uma pequena alteração, foi para 2.1 agora, porque aquele controle que conversa com ele conseguiu trazer essa diferenciação. Qual que seria a ideia aqui? A gente usa todas as funções disponíveis, que não são apenas essa, tá? A gente tem muitas outras, mas para sintetizar o que eu quero demonstrar, a gente escolheu essas, no fator. Com controle, testa, trabalha. Conforme a gente for trabalhando, a ferramenta por trás vai vir aqui e refletir no risco. Então, ela mesma cria essa visão, essa automação. Então, qual é o principal ponto que a gente pode ver aqui? Quando a gente pensa principalmente em relatórios e integrações, então, dentro do projeto, eu consigo criar também relatórios automáticos com base no que eu fui preenchendo. Aqui na aba de resultados, eu posso ir na aba de relatórios e escolher, de repente, pegar um relatório com base aqui em cada cenário. Como eu acabei de criar esse projeto, ele vai estar vazio, mas eu poderia pegar um relatório, de repente, de todo esse meu trabalho, a avaliação que foi realizada, só da minha matriz, de repente, dos planos de teste, dos problemas que eu fui encontrando, um resumo ou algo mais detalhado também, somente sobre as ações. A questão aqui acaba sendo justamente essa integração com outras áreas, tá? Porque se vocês me permitem agora voltar para o nosso material de demonstração, retornando aqui a narrativa, vamos falar um pouquinho sobre os outros benefícios de você utilizar a ferramenta da forma que ela foi concebida para ser utilizada, que é a integração com outras áreas. Sabemos que muitos de vocês, inclusive, adquirem a ferramenta para auditoria em primeiro momento, pensando em mais para frente trazer, abarcar outras equipes para justamente centralizar aquele trabalho, aumentar a colaboração e trazer mais eficiência para o processo como um todo. Então, olhando para esse segundo passo. E se depois eu quiser trazer outras equipes? Se eu quiser que a ferramenta também auxilie o trabalho da equipe de riscos em si, da equipe de compliance, controles internos, aqui mora outro pulo do gato de por que usar um fluxo já construído para isso. Porque eu consigo, então, aproveitar toda a integração que o Dirigente One oferece. Então, aqui pegando um pouquinho do que o Ricardo mencionou, do que o próprio Felipe também menciona bastante em outros encontros, o Dirigente One ele é uma plataforma unificada, ele centraliza a gestão de riscos, controles internos, compliance, auditoria, testes. Hoje, inclusive, temos muitas funções de IA com EA Studio, aquelas também que eu mencionei durante o próprio projeto. Então, eu tenho tudo isso já feito para trabalhar em conjunto, inclusive com a camada do topo. Desde o ACL, que é a camada mais operacional, até a camada do board, que são os conselheiros. Tudo isso interconectado. Então, quando eu me proponho a usar a ferramenta da forma que ela foi construída para isso, principalmente no módulo de projetos, eu vou ter todas aquelas funções que eu já mencionei e também ainda outras, e consigo também fazer vínculos com outras visões, como é o caso do risco estratégico. Eu tenho aqui um aplicativo chamado Estratégia na Ferramenta, que ele é construído, desenhado para esses riscos de nível mais estratégico da companhia. Inclusive, tudo que você faz ali nos fatores e nos controles impactam nesse risco estratégico. Então, a gente tem aqui desde a ponta, que é o controle, navegando até o risco estratégico lá. Se aquele controle falha, aquele fator se consome, né, vem a se concretizar, e aquele risco estratégico fica um pouco mais próximo de ocorrer.
de repente, ameaçando o objetivo estratégico da companhia. Então, olha a esteira de problemas que a gente enfrenta, né? Por isso que é bom ter tudo centralizado. E não se restringe somente a isso, para falar a verdade. Também conseguimos trazer a visão de compliance. Então, se aqueles controles falham, se aqueles fatores se venham a realmente se tornar realidade, eu posso ter ali uma implicação legal, eu posso ter um evento, se a gente pensar ali na contaminação de uma nascente de água potável, eu posso ter sanções ambientais, eu posso ter crimes ambientais envolvidos, né? Então, se aqueles controles falham, eu posso ter consequências financeiras desastrosas para minha companhia. Eu posso estar em não conformidade com um regulamento de mercado, eu posso cometer algum crime ambiental, de repente manchar a reputação da empresa, né? Então, eu tenho um outro aplicativo que é o mapa de conformidade, onde eu consigo destrinchar esses normativos, requisito por requisito, e eu vinculo cada requisito àqueles controles que me ajudam a garantir que eu estou em conformidade com eles, que eu estou garantindo que eu estou aderente a eles. Então, pensem comigo, se aquele controle falha, ele impacta no fator, que por consequência impacta no risco, ele impacta no risco estratégico, ele impacta no meu compliance. Se eu não tenho uma visão centralizada de tudo isso, e aquele controle falha, olha quantos pontos vulneráveis eu tenho na ferramenta, né? Não na ferramenta, no caso, mas no meu processo como um todo. Então, a gente tem a integração como um dos principais pontos-chave. Sem falar que tudo isso pode ser enviado para o boards também, para os conselheiros acompanharem, para demonstrar o seu trabalho, a sua eficiência, facilitando também essa gestão do ciclo de vida útil da informação. E como isso seria feito? Usando os diversos BIs que a ferramenta oferece. Quando eu tenho tudo também ali já centralizado e construído, eu posso criar o esqueleto desses gráficos, desses BIs, né, desses dashboards, e eles são automaticamente enviados para o boards, automaticamente enviado para gestores. Eu consigo agendar esses envios também, tá? Automaticamente disponibilizados. Então, eu tenho ali um painel de monitoramento contínuo de tudo o que acontece em relação ao meu ambiente de controles, de gestão de riscos, de compliance, tá? Em tempo real. Então, eu tenho uma eficiência muito maior em relação a tudo isso. O conselheiro consegue ter a visão 360 o tempo todo. No board, ele pode pegar o telefone dele a qualquer momento e ir lá ver como é que estão os relatórios da companhia e já se preparar para novos encontros, né? Saindo um pouco da visão de auditoria. Tudo interconectado, tá? Então, em resumo, o poder de utilizar um fluxo que ele já foi desenhado e construído para trazer mais eficiência é que a gente tem uma ferramenta que ela praticamente se torna plug and play, né? Ele já vem construída, já temos os desafios mapeados, o que vamos enfrentar, como fazer essa manipulação das informações, e para vocês vão restar apenas usufruir do que ela oferece para ter um fluxo de trabalho melhor e mais unificado, porque sabemos que para vocês também levar uma ferramenta internamente é um desafio, precisam sempre mostrar o valor do porquê que ela está ali, justificar esse investimento. Então, quanto antes a ferramenta puder te trazer esse retorno, melhor também para consolidar a sua posição na sua empresa como uma pessoa de muita eficiência e também de muita expertise naquilo que faz, tá? Falei bastante. Agora, eu, inclusive, abro espaço para algumas dúvidas, caso vocês possuam no chat, né? Em relação ao nosso outro webinar aqui, eu reservei um tempo para isso, que eu sei que sempre surgem algumas coisas. Estou aberta aqui, então, a discussões. Temos uma pergunta bem interessante do Denis ali. Essa eu vou até convidar o meu chefe Felipe Mano para responder, porque ele tem muito mais expertise do que eu, que seria quais escopos a gente pode ser usado em uma empresa, né? Que são muitos, né? Mas o Felipe vai sintetizar melhor do que eu. Tá por aí? Sim, claro. Vou tentar ser objetivo, porque eu estou com um problema na conexão, me informaram, né? Estou com alguns ruídos, mas assim, o escopo, ele não foge muito daquela mandala, que é muito ampla, mas eu vou assumir uma premissa aqui, tá, Denis? Vamos pensar em capacidade integrativa. Então, eu posso fazer o trabalho operacional da gestão e execução da auditoria, performar a avaliação e gestão de riscos, gerenciar riscos, fatores de riscos, performar testes de controles, trazer para o campo da execução também normativas, políticas, de que de alguma maneira possa ter capacidade conversacional com aquilo que está sendo instrumentalizado, e a gente pode subir isso para o conselho, a partir da governança, que é
né, que você trouxe muito bem, mas assim, não é só subir painéis, né? A solução ela pode ser usada também numa empresa, na camada de governança, para a gestão e orquestração de livros, reuniões, atas, ou seja, o que vai ser levado ou será considerado numa ata, numa reunião de conselho, então, de forma integrada, aquilo que está acontecendo aqui na base, que é o que nós instrumentalizamos com uma ótica de auditoria no encontro de hoje, pode ser integrado. E aí, complementando a isso tudo, que é um pouco da nossa fala no meio do encontro, é o que nós, auditores, fazemos de melhor também, que é a performance dos procedimentos, testes de controles, a partir de testes automatizados. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje podem ser municiados, patrocinados por dados sendo trabalhados a partir do Analytics. Então, é uma maneira que a gente pode usar esses escopos. De que maneira a gente pode operacionalizar? Eu acho que, resumindo muito, tem duas abordagens. Um crescimento por ondas, a gente começa por uma auditoria, depois vai por controles, cada um trabalhando no seu escopo, e a depender da maturidade, você tem capacidade de integração. Se isso já ocorre processualmente, por exemplo, segunda e terceira linha, auditoria e riscos, numa metodologia em comum, você pode ter essa abordagem integrada. Inclusive, o escopo que nós observamos hoje, ele é um escopo integrado, onde você tem uma forte orientação de riscos, fatores de riscos, controles ou performance de procedimentos, isso não se aplica, ocorrendo no mesmo espaço, tá bom, Denis? Estava no mudo. Perfeito. Mais alguma dúvida? Por nada, Denis. Vou responder pelo Felipe, que está passando por instabilidades com o microfone dele. Mas... Obrigado, José. Você é um fofo, um querido. Mais alguma dúvida que eu possa esclarecer? Para fechar, desculpa, o uso da IA, né? Depois a gente pode até trazer pautas para isso, mas trazendo para a nossa realidade. Hoje, a aplicação prática da IA dentro dos nossos produtos, e o ministro trouxe isso no início da fala, ele é contextualizado para o público GRC. Sim. Então, tudo que a gente fala de IA, ele tem um viés positivo para que aquilo possa ser interpretado, ou a sua aplicação de uma engenharia de prompt possa ser contextualizada para o nosso escopo. Então, ela é muito assertiva para esse tipo de iniciativa. Quem está aqui e não viu o último encontro, nós falamos sobre um uso prático de uso de IA generativa para testes em base de riscos e controles em uma forma aderente para conversar com as nossas reais necessidades. Né? Inclusive, talvez uma lição de casa que nós podemos desenvolver com o tempo é trazer uma proposta de como fazer a governança em IA usando o nosso ambiente do Dirigente One também, né? É um tema muito pertinente quando a gente fala de segurança de IA, e a gente pode ter isso como lição de casa até, de repente, para um próximo encontro. Obrigado, Fabiano. Você também é um querido. Tudo bem. Acho que não tem mais dúvidas, né? Vamos dar o devido encerramento, reforçar o convite para o Integrity Fórum, agradecer a presença de vocês. Vai ter um link disponibilizado para quem tiver o interesse para consumir esse material, compartilhar com os colegas. E fiquem atentos. Tenho certeza que nós teremos outros encontros. Agradecer e reforçar a participação aqui do Muniz, da Diligent, sua, né, Maria Vitória, que com maestria e conduz tão bem os nossos encontros técnicos. E aguarde os próximos encontros, que com certeza serão muito ricos e produtivos. Excelente semana para todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Tenham um bom dia de trabalho.